Nós estamos aqui na sexta aula do primeiro período da educação mediúnica, Aprenda a Conviver com Seus Limites. Para a gente conhecer realmente os nossos limites, nós temos que ver tudo aquilo que nós vivenciamos durante essas cinco aulas anteriores. A presença de Deus na nossa vida, como nós devemos controlar os nossos limites, tudo isso. E quando nós falamos dessa ação crística, ou seja, Jesus e as religiões do mundo, nós temos que entender, e é muito importante que a gente procure entender bem o significado de Jesus dentro do conceito Nova Palavra. Porque Jesus, nós somos cristãos, então Jesus é o grande caminho, a verdade e a vida desse contexto. E aí, por isso é que na Nova Palavra nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade da vida, porque é a vida que nós precisamos de conhecer, a nossa vida, precisamos de conhecer e nos amparar nessa verdade absoluta desse caminho que ele coloca à nossa frente. Então poderíamos dizer que para falar sobre Jesus requer, na verdade, um estudo aprofundado que se ergue em dois pilares. O primeiro pilar que sustenta isso é a cristologia. O que é a cristologia? É o estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus. E o segundo pilar é a soteriologia, que define e delimita o estudo referente à salvação. O que Jesus representou nessa ação da salvação? Nós vamos começar pela cristologia, estudando realmente toda essa fase da ação cristológica que nos leva exatamente a esse conceito divino. É o estudo sobre Jesus, viveu a sua curta passagem pela terra e a pessoa de Jesus, o seu comportamento em relação à sua família, a quem o seguia e as autoridades civis e religiosas. Como é que era o comportamento de Jesus em relação a isso? É isso que a cristologia define. Ela define o estudo sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra de Jesus. Contudo, o mais envolvente não é a pessoa especificamente, mas a obra de Jesus, o que nos deixou de herança para uma busca constante, seja evolutiva ou de convivência com a humanidade. Jesus nos ensinou isso no seu comportamento e principalmente nesse conceito harmônico de trazer a verdade absoluta para a nossa vida. Para um conhecimento mais profundo do que Jesus representa para a humanidade, o ideal seria que buscássemos o que cada religião entende quem foi o Nazareno. Então nós vamos buscar, em primeiro lugar, obviamente, no cristianismo, na ação do cristianismo. O que o cristianismo representa, o que Jesus representa dentro dessa ação do cristianismo. Para o cristianismo, tudo, porque Jesus fez nascer essa ação do cristianismo. É sobre a sua pessoa que o cristianismo se alicerça. E para a grande maioria dos cristãos, isso é muito importante que você, da Nova Palavra, perceba isso. Para a grande maioria dos cristãos, e nós somos cristãos, mas nós temos todo um embasamento filosófico diferenciado do que nós vamos colocar aqui para você. É para que você realmente conheça tudo aquilo que Jesus representa para o cristianismo. E aqui nós vamos falar um pouco dentro dessa ação do cristianismo. Para a grande maioria dos cristãos, eu estou colocando a grande maioria, Jesus é a presença do Deus que se faz homem para salvar a humanidade. Entendeu isso? Quer dizer, para a grande maioria dos cristãos, Jesus é a presença de Deus que se faz homem para salvar a humanidade. Vemos no Evangelho de João, em seu primeiro capítulo, uma afirmação dessa máxima. Você está lembrado? É bom que você leia isso, o primeiro capítulo de João, e você vai entender bem. Que ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele, quem? Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então João afirma na abertura do seu evangelho ser Jesus o Verbo, e em toda a sua narrativa mostra a divindade de Jesus.
Vejamos ainda em João 8, 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Presta atenção nessa expressão. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Vamos repetir isso para você entender bem. E aí eu quero que você marque na sua mente o eu sou. Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Prestou atenção no eu sou? Veja que fica claro que Jesus disse exatamente isso, que eu sou. Com essa afirmação, Jesus se coloca claramente como Deus. Então esse é o ponto principal. O eu sou aqui tem uma característica importante que você vai entender agora, né? Para os católicos e mesmo para o protestantismo de uma forma geral, isso deveria ser evidente por si mesmo. O próprio Jesus disse que ele é Deus, né? Essa é uma coisa que é importante. Apesar de ser uma ideia sintomática, quer dizer, uma ideia que tem de uma doença que vem dos primórdios lá do cristianismo, que é a negação. Você sabe que muitas vezes, né, houve muita negação em relação a isso. De alguma forma, em determinado grau, da verdadeira humanidade de Cristo. Houve sempre uma negação disso. Que Jesus não era humano, Jesus não veio com essa humanidade. Isso era uma negação natural, que aconteceu lá na igreja primeva, né? Ela realmente mostrava-se, no primeiro momento, a gente vai ver daqui a pouco, essa dualidade de Jesus, né? O cristianismo lá em seus primeiros séculos, né, de existência, entende como o testemunho das Escrituras e da pregação apostólica, os quais deixaram claro, tanto a Escritura quanto a pregação apostólica, que Jesus, ao mesmo tempo em que era humano, comendo, chorando, sofrendo, morrendo, inclusive na cruz, era também Deus, afirmando ser um só com o Pai. Ele disse várias vezes: eu sou um só com o Pai, e chamando a si mesmo de eu sou. O eu sou aqui tem uma característica clara. Quando essa afirmação do eu sou na tradução para o hebraico, quer dizer, ou a tradução do hebraico, né, para o português, quer dizer exatamente o seguinte: Iavé, ou seja, Javé, Iavé. Quer dizer, o eu sou é Iavé, né, aquele que é, né? Eu sou aquele que é, né? Quando Moisés pergunta para Deus como ele poderia chamá-lo, ele diz assim: eu sou. Eu sou aquele que é. Então Jesus diz isso. E chamando a si mesmo de eu sou, e perdoando todos os pecados por onde ele passa, né? Ele vai perdoando todos os pecados. E aí fica uma coisa assim que fica muito difícil a reconciliar as duas realidades, né? Fica muito difícil reconciliar essas duas realidades. A solução de muitos no meio do caminho foi tender ora para um lado, ora para o outro. Jesus é humano ou Jesus é Deus, né? Negando que ele tivesse alma, vontade, inteligência ou aparência humana. Isso aconteceu muitas vezes durante todo, não o percurso de Jesus, mas pós-morte, né? Durante todo o tempo, no cristianismo primevo, se pensava exatamente nessa dualidade. Ou Jesus era humano e Deus, ou Jesus era apenas Deus. Essa era uma classificação natural. E aí, para alguns, existia a visão, ficava aquela visão de que Jesus era apenas, então, somente uma espécie de energia humana. Entendeu? Depois nós vamos chegar lá no Espiritismo, a gente vai entender também um pouco isso. E que nada sofreu nos momentos da crucificação. Para muitos, Jesus era tão divino que aquela colocação toda das chagas dele, daquele sofrimento todo que foi imposto, ele nada sentiu, ele ultrapassava os limites desse sentimento da dor, né? E isso era um momento do cristianismo que tudo faziam para evitar que se afirmasse algo sem sentido. Deus se fez homem, né, para trazer a salvação da humanidade. Para muitos isso não tinha sentido, né? Jesus era humano em todas as suas características, né? Então Deus se fez homem
é algo que, na verdade, o cristianismo coloca como ponto central do seu acreditar, da sua fé. Deus se fez homem na relação de Jesus, especificamente de Jesus. E a verdade, né, que mesmo nos dias atuais, ainda não se compreende verdadeiramente esse mistério da encarnação, né? No entanto, se o cristianismo aceitar Jesus como ele se apresentou, Filho de Deus, mesmo que em alguns momentos nos evangelhos, principalmente no João, ele se apresente como Deus. Quer dizer, você tem essa finalidade, esse objetivo, o cristianismo tem esse objetivo, né, de que Jesus é Deus. Então, quando você faz a Ave Maria, na Santa Maria, mãe de Deus. Quer dizer, Maria é mãe de Deus. Ela se fez mãe de Deus. Então, esse é o ponto básico. Então, para o cristianismo, Jesus é Deus em toda a sua essência, né? O estudo da doutrina de Jesus nos mostra Deus vindo ao homem para afastar as barreiras que o homem criou entre ele e Deus. Presta atenção nisso. Isso é muito importante para nós, para entender bem essa ação do cristianismo, né? Que a doutrina cristã, que é a doutrina de Jesus, mostra Deus vindo até o homem. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Para afastar as barreiras que o homem criou entre ele e Deus. Há uma afirmação que os teólogos cristãos fazem do estudo da doutrina do Cristo Jesus, se baseando em João 3,16. As outras religiões, de uma forma geral, têm esse objetivo, veja bem, o homem na tentativa de buscar Deus. Todas as religiões, a grande maioria das religiões que não são cristãs, veem a coisa assim, o homem na tentativa de buscar Deus, enquanto o cristianismo é a atitude do amor de Deus em buscar o homem perdido. Quer dizer, Jesus veio como Deus exatamente para buscar o homem perdido. Essa é a visão cristã de uma forma geral, né? Em outras religiões, volto a repetir, né, esse objetivo na tentativa de buscar Deus. É uma coisa bem interessante. Seria, portanto, a doutrina cristã a mediadora da aliança de Deus. Olha que afirmação, né? A teologia mostra exatamente essa colocação dentro do estudo cristológico, que a doutrina cristã mostra que Jesus é a mediadora da aliança com Deus. Por si só, a doutrina cristã, o cristianismo, ele é a mediadora da aliança com Deus, já que ele é o estudo natural, já que ele é a igreja feita à base e da força e no alicerçamento do Cristo, alicerçada pelo Cristo de Deus, né? Com a morte dos apóstolos, surgiram várias doutrinas, né, que se alicerçaram em Jesus Cristo, várias doutrinas, né? A doutrina que mais gerou confusão no meio do cristianismo, primeiro, foi a união hipostática, né? Ou união mística, como era chamado, que entendia ser dupla a natureza de Jesus. Ela é considerada pela teologia cristã como uma doutrina, isso é uma coisa bastante interessante, né? Uma doutrina clássica da cristologia, que afirma ter Jesus duas naturezas, sendo homem e ao mesmo tempo Deus. Isso chama-se hipostáse, que quer dizer subsistência, né? Na tradução natural do grego é subsistência. E antes do Concílio de Calcedônia, existiram muitas doutrinas que apontavam Jesus das formas mais diferentes possíveis. Eu vou parar por aqui, no capítulo 6, porque é importante que você conheça Jesus em todo o seu tempo. Mas eu estou gravando aqui e se eu não parar a gravação desses 14 minutos, 15 minutos no máximo, eu não vou conseguir transferir isso para... Então, está valendo a aula 7 aí, tá bom? Então, volto já já